Bom dia, eu sou a pastora Michele, você está no devocional Tempo com Deus. Parabéns, se você está aqui, você separou um tempo para estar com Deus. E quando temos tempo com Deus, recebemos direção de Deus. E a direção de Deus é o que faz toda a diferença na nossa vida. E nosso assunto de hoje ainda continua, começamos ontem falando sobre o medo. E hoje nós vamos meditar no texto de Êxodo, capítulo 4. A Bíblia diz que Moisés disse para o Senhor no primeiro encontro que ele não tinha capacidade para cumprir a missão. Já no segundo encontro, ele diz que não será ouvido pelas pessoas. Ele demonstra aqui que a preocupação dele, o medo que ele carregava, era o medo de não ser aprovado, não ser aceito, não ser entendido pelas pessoas. E quantas vezes você deixa de tomar uma decisão focado no medo do que as pessoas vão dizer, no que as pessoas vão falar. E isso tem travado as suas decisões, tem impedido que você dê um passo. Quando a gente reconhece essa nuance do medo, porque o medo ele se disfarça do sentimento de incapacidade, ele se disfarça do sentimento de desejar a aprovação das pessoas, ele se disfarça de insegurança. Então aqui Moisés demonstra para o Senhor que ele carregava um medo muito grande, o medo de não ser aceito, de não ser aprovado. E sabe o que acontece? Nem sempre seremos aprovados, apoiados no nível que queremos, porque ninguém vai acreditar no seu sonho antes que esse sonho aconteça. Ninguém vai te apoiar antes que as pessoas vejam os frutos. As pessoas não apoiam semeadura. Semear é pegar um terreno e olhar e aparentemente está vazio, mas as sementes estão ali e na hora certa frutificarão. Agora, o problema está quando você e eu permitimos que esse medo do que as pessoas vão pensar paralise as nossas decisões. Deus quer que você tome um passo, que você dê um passo, que você tome uma decisão, que você dê esse passo de fé que Ele já colocou no seu coração e que muitas vezes ainda não aconteceu porque você está focado nos outros. E o Senhor quer que a gente foque nele. É para ele que temos que olhar. Quando Moisés fala, e se não me ouvirem? Deus responde para ele o que você tem na mão. Deus não responde aos nossos e sis. Cada e se que nós levantamos gera uma dúvida e essa dúvida nos para no lugar. Talvez hoje você ainda não tomou uma decisão porque você está pensando, e se o dinheiro acabar? E se eu não conseguir? E se rirem de mim? E se eu não conseguir ir até o final? E se eu parar no meio do caminho? E se não der certo? E se eu ficar endividado? Então o Espírito Santo hoje quer que você olhe para ele, porque quando você levanta esses e sis, você está olhando apenas para a sua condição e limitando o poder e a grandeza de Deus. Deus é grande e não há impossíveis para o Senhor. E nessa manhã eu quero declarar sobre a sua vida que o seu coração vai ser tomado de coragem, vai ser tomado de força, para que você creia que aquilo que Deus colocou no seu coração vai se realizar. E se existe uma decisão, um passo que você precisa dar, o Espírito Santo então vai te encorajar a dar esse passo. Porque a partir de hoje você não vai olhar para a sua condição, nem para você mesmo, muito menos para as pessoas. Você vai olhar para o Senhor. A Bíblia não diz em palavras que Moisés se encorajou, mas a Bíblia diz que ele foi. Eu acredito que ele foi com medo, mas crendo no poder de Deus. Eu acredito que ele foi ainda temeroso, mas a sua confiança em Deus passou a ser maior que o seu medo. Todos nós temos medos. O problema é quando o medo nos paralisa, quando ele define as nossas atitudes. E hoje Deus, Ele está removendo do seu coração todo o medo e dando a coragem que você precisa
para lançar em Deus aquilo que está nas suas mãos. Deus responde a Moisés dizendo: o que você tem na mão? Ele tinha um cajado. E quando Deus manda ele jogar aquele cajado no chão, ele se transforma numa serpente. Porque nas mãos de Deus, aquilo que nas nossas mãos é comum, nas mãos de Deus se transforma no extraordinário. O que hoje você precisa lançar nas mãos do Senhor para que Ele então transforme isso? Quantas vezes seguramos aquilo que devemos lançar e por não lançarmos não vivemos o milagre? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã essa pessoa que me ouve, que ora comigo, ela seja tocada pela tua presença, aleluia. Que ela seja cheia do teu Espírito, que ela seja envolvida de uma certeza e de uma coragem, meu Pai, de que o Senhor está com ela. Porque a partir de hoje ela não vai olhar para a condição dela, nem para as pessoas, ela vai olhar para o Senhor, ela vai olhar para aquilo que o Senhor pode fazer. E não há impossíveis para o Senhor, Pai. Que hoje seja um dia de decisões, que hoje seja um dia de passos, para que então o novo do Senhor que está depois desse passo chegue na vida dessa pessoa. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Receba essa palavra. Eu quero pedir que você compartilhe com alguém, que você abençoe uma pessoa hoje com essa mensagem, porque quando você faz isso, essa mensagem pode então abençoar e alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã.